Boa tarde, meus queridos irmãos, boa tarde, minhas queridas irmãs. Esse evangelho que eu estou proclamando já é o evangelho de amanhã, domingo, do 18º domingo do tempo comum. Ele está em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ouvindo a notícia, Jesus de barco se retirou daí para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram da cidade e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: esse lugar é deserto, já é tarde, despede as multidões, para que vão aos vilarejos comprar comida para si. Jesus lhe disse: não é preciso eles irem, vocês que devem dar-lhes de comer. Eles disseram: não, temos aqui nada mais que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam aqui para mim. Em seguida mandou-as as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevou os olhos para o céu, e partindo os pães, os abençoou, entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos já no mês de agosto. O mês de agosto é os meses das vocações. Iniciamos com a vocação dos ordenados, que são padres, bispos e diáconos. Chamamos também o dia do padre, né? Então, nesse evangelho de hoje, a gente vê que Jesus, depois de ter saído lá de onde estava, onde o rei Herodes tinha feito um banquete, onde ele tinha cortado a cabeça de João Batista, Jesus sai de lá e ele pega um barco e vai para outro lado do mar. E para o outro lado desse mar, gente, é sair em missão. Então Jesus, ele não fica parado, ele não fica em um lugar só. Ele sai em missão porque ele percebe que as pessoas estão precisando muito. Aí ele vai de encontro com essa multidão. Mas disse que a necessidade dessas pessoas era tão grande que eles chegaram primeiro do que Jesus. Antes de eles descerem do barco, ele e os discípulos, a multidão já chegaram lá. E disse que estava todo mundo com fome, era muita gente. E aí disse que já foi escurecendo, né? Foi chegando a noite. Os discípulos logo arrumam um jeito. Eles dizem para Jesus: Senhor, já é tarde, vamos despedir esse povo para que eles possam ir aos vilarejos comprar alguma coisa. Jesus, misericordioso como ele é, ele diz: não, o que vocês têm aí? Ele diz: nós só temos 5 pães e 2 peixes, o que vai dar para tanta gente? Jesus diz: traga aqui. Eles trouxeram, Jesus levantou os olhos para o céu, agradeceu ao Pai e falou para os discípulos: agora vocês peguem e distribuam. Eles distribuíram. Primeiro mandou eles sentar no gramado, quer dizer, para eles ficarem acomodados, porque aquele povo estava cansado, né, com fome, cansado. Então sente no gramado e vocês mesmos repartam.
Disse que eles repartiram, disse que tinha 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças, que naquela época não contava as mulheres e as crianças. Mas tinha 5.000 homens, então imagine, 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 crianças, né? Tinha muita gente ali. E disse que aquilo que eles partiram, disse que matou a fome das pessoas, ainda sobraram 12 cestos. E Jesus fala para ele, pega esses 12 cestos que sobraram e agora traga aqui. Quer dizer, Jesus pede para aquilo que sobrou, para não desperdiçar, não jogar fora, levar para outras pessoas que estão precisando também. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesse dia de hoje, Jesus também nos ensina a partilhar. Diante desse evangelho, ele está dizendo para cada um e cada uma de nós que comida tem bastante nesse mundo, só o que falta é a partilha. Muitas vezes nós mesmos fazemos igual os discípulos fizeram. Não, manda eles ir embora, manda eles procurar em outro lugar. Não, Jesus disse, não, vocês mesmos é que vão partilhar para eles. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos pedir a Deus para que possa nos conscientizar do que comida tem, o que falta é a gente se unir e repartir o pouco que temos. E, ao mesmo tempo, sensibilizar as autoridades, os governantes, os presidentes, os deputados que ganham tanto, os senadores, sensibilizar essas pessoas para que eles possam repartir com a humanidade. A gente vê tanta coisa aí, gente. É uma coisa triste o que a gente vê no nosso Senado, nos deputados aí, pessoas que têm auxílio, até auxílio paletó, enquanto tem muitas pessoas passando fome. Então, se tem pessoas passando fome, é culpa de pessoas que querem ter mais e não pensa no repartir. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, para que você tenha um abençoado domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.